Após a repercussão em 2016 na eleição americana e também no referendo do Reino Unido, e agora se aproximando das eleições no Brasil, este tema torna-se relevante mais uma vez. E este tema é as fake news. Vamos tentar explicar um pouco mais sobre elas e ensinar maneiras de se prevenir de ser pego nas fake news. Oi, sou Fábio Yoshiaki. Bem-vindos ao meu canal. Puxe uma cadeira e pode se sentar. Do inglês fake news significa, numa tradução literal, notícias falsas, ou como podemos chamar popularmente de boatos. É claro que as fake news não são um problema recente, mas existem desde muitos séculos atrás. E por que hoje tem se falado tanto nelas? Seja órgãos governamentais, jornalistas e muitas outras pessoas estão preocupadas com elas, e porque antes não se dava tanta importância a ela. Estas são 3 razões que tornam as fake news tão mais preocupantes hoje. Internet. Com a democratização da internet, seja por Wi-Fi, fibra ótica, redes móveis, 2G, 3G, 4G, de todas as classes sociais, seja das mais humildes às mais elevadas, e de todas as regiões do nosso país, de norte a sul e leste a oeste, cada vez mais pessoas têm acesso à internet. E principalmente pelas redes móveis e por acessos Wi-Fi em locais públicos, que nos permite estar constantemente conectados. Mas a internet é apenas um meio de transportar as informações. Elas precisam de um ambiente onde são recebidas e enviadas, e este ambiente são as redes sociais. Elas são hoje, de longe, o ambiente virtual mais utilizado. Por ela, enviamos e recebemos as informações pela internet. Sua construção prioriza a agilidade, seja na leitura ou envio de mensagens, textos, fotos, áudios, vídeos, e elas também são práticas. Hoje, tanto crianças como idosos conseguem utilizá-la facilmente. Mas para ela funcionar, ela precisa de um equipamento, o smartphone. Ele é o equipamento onde podemos nos conectar à internet praticamente em qualquer lugar. E neles acessamos as nossas redes sociais. É claro que podemos acessar as nossas redes sociais em computadores ou notebooks. Porém, é no smartphone onde mais utilizamos as redes sociais durante todo o dia. Agora, o que tudo isso tem a ver com o crescimento das fake news? Imagine alguém escrevendo ou que seja imprimindo seus boatos em papel. Quantas milhares de páginas impressas não seriam necessárias para se comparar ao nível dos boatos existentes hoje? Ou se para transmitir um boato fosse necessário ligar para cada contato que tem no seu telefone? Dezenas ou centenas de horas num dia não bastariam para completar esta tarefa. Um exemplo. Digamos que você tem 1000 amigos na rede social e compartilham um boato, e 10 desses 1000 amigos compartilham novamente, e que esses 10 amigos têm outros 1000 amigos, e então, em poucos minutos ou até segundos, um boato alcançou mais de 11.000 pessoas. Imagine isso sendo compartilhado dezenas ou centenas de vezes, alcançando de milhares a milhões de pessoas em poucas horas ou dias. Mas qual o problema das fake news ou notícias falsas? Muitas delas foram e são a razão de pessoas serem difamadas, agredidas e até mortas. Por causa de uma dessas notícias falsas, milhares de pais colocaram e colocam a vida dos seus filhos em risco, negando eles de serem vacinados, com base em dados de uma pesquisa compartilhada na internet. O primeiro problema deste caso é que esta pesquisa foi mal feita, gerando dados incorretos. O segundo problema é que o autor desta pesquisa era dono de uma patente de uma vacina concorrente, da qual estava sendo difamada, mostrando claramente que a sua pesquisa era tendenciosa. Outro problema que pode ocorrer são pessoas que têm as suas decisões influenciadas erroneamente, com notícias seja enaltecendo ou depreciando alguém ou algo, com base em informações manipuladas, inventadas ou distorcidas, podendo alterar o rumo de eleições municipais, estaduais ou até presidenciais. Sabe qual é o principal problema a se combater na luta contra as fake news? Talvez sejam os criadores dessas notícias falsas, não é? Mas a resposta é não. O maior problema é a cultura ou costume
de se acreditar ou compartilhar notícias sem confirmar a veracidade dos fatos ou sem ter certeza da verdade desses fatos. Eu sei que o processo de se verificar se uma notícia é verdadeira ou não é complicado, às vezes chato e demorado, mas extremamente necessário. E que a maioria das pessoas que compartilham esse tipo de notícia não fazem com a intenção de enganar ninguém. Pelo contrário, pensam estar ajudando ou contribuindo para o bem de alguém. Divulgando alguma notícia que acha importante, são apenas vítimas de pessoas mal intencionadas. A única culpa das pessoas que compartilham, ainda com o interesse de ajudar alguém, é de não ter verificado a veracidade da notícia. Mas muito dessa culpa também se justifica, pois elas não têm o conhecimento necessário para reconhecer uma notícia falsa ou fake news. Então agora darei algumas orientações e dicas para evitar divulgar fake news, boatos, notícias falsas, mentiras. Regra de ouro: na dúvida, não compartilhe. Se não tem tempo para seguir as dicas e orientações a seguir, não compartilhe. Tentou verificar, mas ficou na dúvida? Não compartilhe. Achou algo errado? Não compartilhe. Cruzamento de fontes. Busque a informação-chave no Google. As informações-chave são as informações mais importantes da notícia. Vamos ver aqui como é na prática. Abrimos o nosso navegador de internet e vamos procurar confirmar uma notícia. A notícia é sobre a responsabilidade dos macacos pela transmissão da febre amarela. Nesta notícia, as informações-chave são macaco e febre amarela. Então vamos digitar essas palavras no navegador da internet. Nós encontramos diversos sites que podem confirmar ou desmentir esta história. Abrimos os 3 primeiros sites para confirmar a notícia, o qual nós observamos que são sites conhecidos. Agora vamos verificar a notícia em cada um dos sites. Observando o primeiro site, nós já vemos que ele desmente o boato, mas também no segundo site, que é um site do Ministério do Meio Ambiente, vemos que ele também desmente o boato da internet. E também no terceiro site, a confirmação da notícia que havia no primeiro e no segundo. E como nos anteriores, é necessário nós lermos toda a matéria para termos a certeza daquilo que ele afirma. O processo de cruzamento de fontes é um processo simples, só porém um pouco demorado e extenso, pois precisa de um pouco de tempo para a leitura das informações nele encontradas. Busque a fonte original. Notícias ou prints de figuras públicas devem ser verificadas nas suas páginas ou sites oficiais. Vamos a um exemplo. Foi divulgado um comentário da artista Xuxa. Este comentário foi feito no Twitter, na data do dia 11 de fevereiro de 2018. Nós procuramos o Twitter da artista em questão. Ao abrir o Twitter da artista, procuramos as postagens do dia 11. Ao procurar, percebemos que não existe nenhum Twitter ou comentário na data do dia 11. Então nós podemos verificar que esta notícia foi falsa. Devemos tomar cuidado, pois tanto pode existir perfis falsos, como também prints podem ser manipulados pelo Photoshop. Credibilidade de quem publica. Procure conhecer o site ou página que publicou a notícia, se tem ou não um bom histórico e se outros veículos de comunicação mais importantes também divulgaram a mesma notícia. Muitos adjetivos. O excesso de adjetivos, seja difamando ou exaltando, opiniões tendenciosas demais, seja a favor ou contra, devem nos deixar alertas. Busca reversa de imagem. Muitos boatos se utilizam de fotos e imagens encontradas na internet para montar o seu boato, para dar a credibilidade à sua notícia. Vamos ensinar a utilizar o site tinai.com. Você pega a imagem que está dentro do seu computador e coloca dentro do site tinai.com. Ele mostrará o site e a data de quando essa imagem foi postada. Aqui fica o nome do site onde esta imagem ou foto foi postada. E aqui é onde se encontra a data onde esta imagem ou foto foi postada. Agora vamos procurar pelas mais antigas, buscar pela data mais antiga de quando ela foi postada. Esta é a data da primeira vez que essa imagem foi postada na internet. Com base nesses dados, podemos observar qual a origem da imagem e também a data a qual ela foi postada na internet. E encontramos no site tinai.com uma data muito anterior à data da notícia, nós podemos confirmar que esta notícia foi falsa. Procure ajuda. Há muitos sites especializados em desmentir boatos. O primeiro deles é o efarsas.com. Vamos abrir para ver como ele é. No site, nós podemos encontrar os principais boatos e notícias falsas. Outro site que nós podemos utilizar é o boatos.org. E na página inicial deste site,
nós vemos os principais boatos e notícias falsas encontradas na internet. Verifique a data. Muitos boatos são reciclados na internet. Se utilizam de notícias e boatos de meses ou até anos anteriores, mas postados como se fossem notícias atuais. Vamos a um exemplo. Apareceu no início deste ano a notícia que um cientista russo da NASA havia dito que o fim do mundo se daria por um meteoro que cairia em fevereiro deste ano. Procurando as informações-chave desta notícia, já de cara nós observamos que essa notícia já foi divulgada desde o ano passado. E é claro que ela não se concretizou, sendo compartilhada novamente este ano, a fim de encontrar outra pessoa para enganar. Vá além do título. Se você foi fisgado somente pelo título, e nem sequer leu o seu conteúdo, pode até ter passado vergonha e nem saber disso, compartilhando algo ofensivo, obsceno ou sabe-se lá o que você pode ter compartilhado. Se nem você se deu o trabalho de ler a notícia, por que quer compartilhar com outras pessoas? Se não tem fonte. Se a notícia não traz a fonte de onde ela foi tirada, ou cita fontes que você não encontra ou não existe na internet, desconfie dessa notícia e não divulgue. Olho no link. Primeiro, vamos saber o que é um link. Vamos procurar os links nesta notícia no WhatsApp. Logo no topo da mensagem, nós vemos o endereço do site, a qual compartilhou essa notícia. E no final da notícia nós encontramos o link, o qual nos leva para o site em questão onde está a notícia. Nós devemos ficar atento a este link. Qualquer alteração pode nos levar para outro site ou levar para lugar nenhum na internet. Referência. Muitos fazem citações de dados, estatísticas, estudos e teses, mas não tem referência alguma de onde tiraram estas informações. Então não há certeza alguma da informação que foi dada. Elas tanto podem ser verdadeiras como falsas, mas como não podemos confirmar, é melhor não compartilhar. Sem achismos. Muitas vezes você lê uma notícia e pensa, isso só pode ser verdade. E é levado a crer pelas suas próprias convicções que aquilo é uma verdade. E compartilha sem ter certeza alguma da veracidade dessa notícia. Cuidado, as pessoas criam notícias falsas baseadas nas convicções e crenças e podem usar as suas convicções e crenças para divulgar mentiras e fatos inverídicos. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, dá um like e comenta. E siga nas redes sociais. Todos os links de sites e fontes utilizadas neste vídeo se encontram na descrição. Tchau, até mais! E todo sábado às 9 horas nós temos vídeo novo no canal.